Português, o nosso podcast. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de onde estão a ouvir. Epá, já tinha saudades de dizer de fazer esta introdução. Já há muito tempo que não fazíamos aqui um podcast. Ahm, Hoje aqui a falar comigo tenho o Christian e o nosso grande artista brasileiro da Magic Hands, o Marcos Correia. Como estão, meus amigos? Boa noite. Primeiro episódio deste ano, um bocado tardio, mas nunca é tarde para se recomeçar e aqui estamos nós. Boa noite a todos. Acompanhando realmente o primeiro episódio do ano e é bem legal estar aqui de novo, né, conversando aqui com meus amigos aqui. Vamos lá. Opa, é um prazer ter-vos aqui. Nós estarmos aqui todos juntos, assim é que eu queria dizer. E hoje vamos falar, sem mais demoras, sobre inteligência artificial, o tema da moda. Inteligência artificial, mais propriamente, nas artes, ou nas artes digitais. Vamos falar em redor desse tema. Por isso, temos aqui o nosso artista digital, Marcos Correia, como já referi, é o artista também da nossa comunidade, do Em Bom Português, e de mais uns projetos que nós temos em andamento. Faz as nossas fotos de perfil, faz os nossos banners e tudo o que tem a ver com arte digital é ele que faz para nós. E não sei se queres começar, Marco, quer dizer alguma coisa sobre este tema. Não, assim, na verdade, é um tema bastante pertinente hoje em dia, que é o que mais tem se falado, né, na rede, até a própria televisão já tem começado a falar um pouco sobre isso, né, sobre as artes com inteligência artificial, e tem havido uma discussão muito grande, que tem pessoas, né, assim, eu não tiro até o mérito, de repente, dela, eu acho que as pessoas terem a sua própria opinião é mais que concebível, entendeu? Mas tem pessoas que querem descaracterizar a inteligência artificial como arte. Diz porque não há uma interferência do artista, é a máquina que faz. E muitas pessoas querem dizer isso, né? Só que, poxa, a partir do momento que você passa a controlar o que está sendo feito, né, não é uma coisa aleatória, que eu chego ali e peço para gerar uma coisa aleatória. Eu crio para terem mais ou menos uma ideia como funciona, né, a inteligência artificial para gerar imagem, existe uma coisa chamada prompt, que é um lugar onde eu vou escrever, né, o que eu pretendo gerar, a imagem que eu pretendo criar. Então, nesse prompt, eu tenho que descrever, por exemplo, um urso andando de bicicleta. Aí ele vai desenhar lá para mim, um urso andando de bicicleta. Só que esse urso andando de bicicleta pode ser de diversas maneiras. Aí eu tenho que ser mais específico. Um urso andando de bicicleta ao estilo de Pablo Picasso. Aí ele vai puxar. O pintor Pablo Picasso pintava dessa forma. A inteligência artificial busca o estilo de Pablo Picasso e coloca naquela minha imagem, né? Então, assim, é uma coisa construída, não é uma coisa aleatória, né? Então, para mim, eu continuo, de qualquer forma, continua sendo arte, né? Porque você está botando um pouco da sua personalidade, um pouco do seu estilo ali naquela criação. Boa. E agora pegando nesse pensamento que tu estavas a falar, e aqui ponho o pensamento para todos e no ar, eh, uma vez que agora está a ser criadas muitas artes através de inteligência artificial, vocês pensam que um dia mais para a frente irá ser muito mais dado valor e ser muito mais valioso quando o próprio artista consegue provar que a arte que está a reproduzir é feita mesmo por ele e não através de inteligência artificial? Acham que isso vai valer muito mais? A minha opinião eu penso que sim. Uh, eu acho que sim. Aliás, tudo que é gerado manualmente e com outra arte por cima, porque não é qualquer um que pode chegar ali e pegar numa tela e pintar, não é? Portanto, eu acho que isto, ao futuro, vão conseguir cooperar as duas. Não vai haver este boom e esta sobrecarga de arte que está a haver por causa da inteligência artificial, claro. E como sempre foi, depois tudo que seja mais manual, mais artístico, mais difícil, possivelmente terá um valor maior. E agora, desde já,
que já existe uma inteligência artificial para identificar se a arte foi feita por inteligência artificial ou não, neste caso. Exatamente, é. Até para texto também já existe, né? Se você criou um texto Exato. gerado por inteligência artificial, existe já também esses identificadores. Esse dá para tudo, já. Mas assim, eu concordo com vocês plenamente, assim, a arte manual, né, vai continuar, vai ter realmente uma valorização muito grande, né? Porque, como você bem falou, não é qualquer um que consegue pegar e transferir para uma tela, transferir para um papel, né? Ou até uma escultura que seja, o que ela está sentindo, entendeu? E, o assim, dom, né? É chamado dom. isso realmente. E realmente eu concordo muito com isso. Vai valorizar bem mais, né? Mas, assim, outra coisa que você tocou no assunto que é bem interessante é com relação à quantidade de pessoas, que hoje em dia, realmente, né, qualquer um que chega lá, entra numa máquina dessa virtual, de inteligência artificial, gera um desenho, já acha que pode colocar para vender e já quer cobrar caríssimo por isso, entendeu? Isso acaba, de uma forma ou de outra, acaba desvalorizando a própria, como é que eu vou dizer, a própria arte que outros artistas fazem, né? Ou ao contrário até que seja, entra, gera uma arte desprovida de algum significado, de alguma coisa assim, e cobra muito barato. Então, você está categorizando por baixo o mercado, né? Ainda mais estando no mercado que está em bear market, né? Assim, desvaloriza muito o trabalho, né? Mas isso, com certeza, o próprio tempo vai se encarregar de ir filtrando esse tipo de situação. Eu posso fazer uma pergunta, Marco? Claro, deve, com certeza. Resumindo e concluindo, tu podes, e eu acho que já li isso em algum lado, tu podes, por exemplo, integrar as duas, isto é, teres a tua arte manual em que depois passas para digital e com inteligência artificial consegues, por exemplo, pôr automaticamente a tua arte com as medidas que queres, com mais luminosidade ou menos, portanto consegues integrar as duas, correto? Exato. Eu tenho algumas artes minhas, eu tenho feito dessa forma. O que acontece? Eu pego um desenho, alguma coisa que eu criei, eu gosto muito de colagem, né? De você pegar as imagens e montando uma imagem diferente e única, né? Eu pego essa colagem, eu jogo dentro de uma máquina virtual, de uma inteligência artificial, com um prompt específico para gerar alguma coisa em cima daquela coisa que eu gerei. Ou como você falou também, um desenho manual, eu digitalizo esse desenho manual, passo para uma imagem digital, e essa imagem digital você coloca na inteligência artificial para ela gerar, vamos dizer assim, a imagem que eu tenho, que eu preciso fazer, que eu quero fazer, alcançar. Né? Isso funciona muito bem, né? E eu acho que tem muito, muito valor, né? Principalmente funcionando dessa forma. Ô Marcos, e uma coisa, para quem nos está a escutar e é artista, mas não sabe ainda como há de começar para fazer arte digital através com a inteligência artificial, pode explicar um pouco como é que pode começar, qual a plataforma, onde é que pode encontrar? Existem hoje em dia algumas plataformas que são bem interessantes e bem fáceis de você acessar, tá? Não é nada assim absurdo que você não consiga, né? Tem o tal de Night Café. Eu vou depois fazer um arquivo, eu vou colocar tudo discriminadinho para a gente colocar junto com o podcast quando for publicado, né? A gente vai botar em anexo na parte de baixo o link para essas ferramentas, né? Tem o Night Café, que ele tem algumas máquinas virtuais, né? VQGA Clip, GAN, DAWE, que são inteligências artificiais que utilizam, cada uma tem um tipo de geração diferente de imagem, que não cabe aqui agora espaço para a gente falar de cada uma em específico, né? Mas esse Night Café é bem prático de você entrar, né? Tem o próprio DAWE 2, né, que é outra máquina virtual bem tranquila, e tem a que eu mais uso, né, que é o Midjourney, né? Esse Midjourney, ele é através do Discord, você tem necessita de uma assinatura, né? Você tem que fazer uma assinatura mensal para acessar, né? Assim, existe até a parte gratuita, mas ele é muito restrito, então você não vai ter muito acesso, né? Aí eu tenho necessidade, como eu
eu preciso dela para fazer meus trabalhos, eu paguei a assinatura. E, assim, ele é através de um boot do Discord. Aí lá no Discord você vai gerar o seu prompt ou colocar a sua imagem que você precisa, né? Porque o prompt você pode botar acompanhado de uma imagem também, e é em cima dessa imagem que o prompt vai atuar, né? Então, assim, a princípio eu posso recomendar essas três que são as mais práticas e mais fáceis que você tem de utilizar. Muito bem. Magnífico, muito bom. Eu também costumo pensar que é assim, às vezes as pessoas até têm uma mente e dons criativos, mas depois não têm o dom do profissionismo, ou dom, ou trabalho, ou estudo para desenvolver essa arte manual. E isto é uma ferramenta, não é? Em que poderá desenvolver-se alguns artistas curiosos e alguns bons artistas no futuro a usar a inteligência artificial para a arte digital, nomeadamente com as suas criatividades que tem, e que pode ser mesmo muito também fora da caixa. Eu também penso isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu li sobre a inteligência artificial na parte da arte digital é que ela pode ser criada de maneira a interagir e responder às ações do movimento do espectador. Isto é, ela pode-se virar e olhar para o espectador quando o espectador está, por exemplo, mais à esquerda, mais à direita. Acho que isso também ajudará a certos artistas a aparecer e não ser mais um, neste caso. O que é que vocês acham? Exatamente, não, exatamente, isso aí. E outra coisa, além da imagem, hoje em dia já estão desenvolvendo outras ferramentas que ainda estão muito iniciantes, assim, não tem muito ainda, como é que eu vou dizer, não é muito divulgada, né? Que é a parte de vídeos, né, gerados por inteligência artificial. Então, você, no seu prompt, você vai gerar um vídeo, né? Aí você é dividido por tempo. Então você bota, no primeiro tempo tu bota uma cobra andando pela floresta. Aí de 5 a 10 segundos, de 10 segundos em diante, a cobra se enrosca na árvore, de 20 a 25. Mas diz uma coisa, Desculpa, desculpa interromper, mas diz uma coisa. Não, que nada. Também para desenvolver esses prompts, não pode ser qualquer mente. Tem que haver criatividade na mente. Justamente. Não é chegar lá e escrever para lá e está bom. Não é. Exatamente. Aí, para mim, vira uma coisa meio que poesia plástica. Eu ouvi essa frase de um colega, a gente estava conversando ainda essa semana, né? Exatamente isso. Os prompts são como se fosse poesia, né? Com plasticidade, com desenho, com movimento, com imagem, com cores, né? Então, eu achei bem legal essa definição que ele me deu para isso, né? Uma poesia plástica. Pô, achei incrível. Por acaso, está uma boa expressão. Magnífico. Estou a gostar muito de ouvir. Marco, diz-me uma coisa. Uhum. E pelo teu percurso, já tens um percurso de 20 anos de artista, estava hoje a pensar durante o dia e fiquei com esta pergunta para te fazer. O que é que tu pensas da transição entre a arte tradicional, que foi assim que tu começaste, não é? Sim. E depois a arte que tu tiveste que aprender, então, destes anos para cá, arte digital, e agora então a forma de fazer arte através de inteligência artificial. 3 passos, exato. 3 passos de evolução. São três coisas completamente, assim, na verdade elas são complementares, né? No meu caso, elas foram sendo complementares, que foi muito natural. Não foi uma coisa assim muito que eu tive que sofrer uma barreira, meu Deus, eu tenho que... Não, eu fui passando gradativamente. Eu pinto quadros, no caso, há mais de 20 anos, né? E eu não vou entrar em detalhes na história agora, eu fiquei um bom tempo sem pintar. Aí, quando eu voltei em 2020, né, por conta de pandemia, de estar em casa, voltei a pintar em 2020, voltei pintando com arte manual, pintando telas e tudo mais. Só que eu fui tendo a necessidade de digitalizar isso e passar para a rede, para poder vender, né? Eu nem conhecia direito ainda NFTs, nem nada, né? Foi quando começou a aparecer as NFTs, eu falei, bom, eu vou começar a fazer meus trabalhos manuais, digitalizá-los e passar para a internet. Aí depois passar para a rede. Depois eu achei mais fácil, eu já fazia o próprio desenho na rede, aí já era o trabalho digital.
fazendo direto, né, numa prancheta digital, desenhando e tudo mais. Só que até então não existia ainda, quer dizer, era uma coisa muito restrita, nem se ouvia falar tanto de inteligência artificial. Quando começou a aparecer, eu comecei a tomar conhecimento, eu sou muito curioso por natureza, né? Então, assim, eu comecei a querer me aprofundar naquilo que eu achei que seria um bom caminho, porque, assim, você, bem ou mal, você acaba ficando... Tem épocas que você fica meio restrito de ideias de alguma pintura, de alguma coisa para fazer. E você tendo, de repente, uma ferramenta que vai te dar uma... Como é que eu vou dizer para você? Um feedback, vai te dar um retorno de alguma forma mais interessante para o seu trabalho, eu acho que sempre é válido, né? É a mesma coisa quando a gente fala, o cara jogava tinta na tela, né? Isso é arte. Para o cara chegar àquele ponto de jogar tinta na tela, ele quebrou completamente todos os paradigmas da pintura, ele sabia pintar, ele sabia fazer detalhadamente um rosto e tudo, até o ponto dele ter um insight de distorcer completamente aquilo e criar o que ele criou, né? Aí que é o ponto que eu falo, que é o ponto de ruptura com a arte, né, tradicional, que passou para a arte moderna, vamos dizer assim, né? E é o que está acontecendo hoje em dia. A gente está num ponto de ruptura da arte digital tradicional para a arte com inteligência artificial. Muita gente comenta, muita gente fala mal, como falaram na época, né? Oh, isso não é arte, isso é uma coisa horrível, não sei o quê. E só aí tu vê o alcance que esses caras tiveram hoje em dia. O próprio Picasso, Matisse, né? O próprio Van Gogh, né? Mas diz-me uma coisa, eles tiveram que falecer para ver a sua arte valorizada, neste caso. Não, hoje em dia ainda tem isso de melhor ainda, né? Que a gente vê bastante artistas aí hoje em dia tendo um sucesso, né? Um prestígio, né? Mais acentuado, ainda estando vivo, não precisaram morrer, né? A gente ainda não chegamos a esse ponto de precisar morrer para fazer ainda sucesso. Bem, estás cá e já tens valor. Pois é. Olha, mas olha, era aí que eu ia chegar. Espera aí, Cris. Mas era aí mesmo que eu queria chegar. Então, toda essa transição, a tua transição foi feita através da adaptação. E era aí que eu queria chegar. E essa adaptação fez com que tu te desenvolvesses. E é isso que eu acho que esse desenvolvimento humano é isso que é preciso acontecer. É preciso que as pessoas se adaptem e se queiram desenvolver e comecem a construir e aprender essa nova tecnologia e depois tudo vai ser normal. E agrega conhecimento. Exatamente. Porque agora as pessoas, como é uma coisa nova, entranham, né? Estranham. Sim, Eu sei que estranham e depois entranham, né? Como nós dizemos. Mais vale isso do que lutar contra Eva, né? Eu acho que é o ponto mais importante, né? O mais engraçado de tudo é como a gente vai chegando em algumas encruzilhadas na nossa vida, como tu falou, né? A gente vai chegando nessas encruzilhadas que a gente fala, cara, eu tenho que passar daqui, né? Chega uma época assim que eu estava, vamos dizer assim, estava fazendo já a arte digital e tal, eu falei, cara, eu tenho que passar daqui. Existem outras coisas acontecendo e se eu ficar parado aqui, eu vou ficar para trás, né? Eu não posso ficar para trás, porque, ainda mais hoje em dia, né, que o próprio artista, ele é o Relações Públicas, ele é o marchand, ele é o dono da galeria de arte, ele cuida da parte de publicidade, né? Então, assim, a gente tem que cuidar disso tudo e ainda fazer arte, né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Quando a gente chega num ponto de estagnação ou como eu te falei, de ruptura, a gente tem que falar, cara, eu tenho que passar daqui. E quando você passa, a princípio, é meio difícil. Qualquer mudança é complicada para as pessoas. O ser humano ele é muito adaptável, então ele acaba ficando dentro de uma caixinha, né? Vai ficando ali naquela caixa, e para ele é cômodo ficar naquela zona de conforto, né? Quando você tenta botar a cabeça para fora para sair dessa zona de conforto, você tem pessoas que puxam teu pé, tem pessoas que falam, vai pular, vai sair, não sei o quê, e você saia, cara. Sempre que é o conselho que eu dou para todo mundo. Toda vez que você tiver numa situação que você não tiver se sentindo confortável, pula fora dessa caixa e tenta ver como é que ela fora, irmão. O máximo que vai poder acontecer é tu voltar para dentro da caixa que você estava de novo. O máximo. Ou então tu vai entrar para uma outra. Pronto, acabou. Mas é melhor você se arrepender de ter tentado do que de ter
não feito e falar, poxa, eu podia ter feito dessa forma e não fiz. Ora, aí está. Aqui tens duas hipóteses, não é? Ou te deixas ficar e lutas contra quando não vale a pena sequer, porque é o futuro, ou então adaptas-te e vais atrás do conhecimento. E vai dar um pouco aos termos que nós gostamos de usar, eu e o Gonçalo até, que é para puxar o pessoal, os seus mindsets e a sua automotivação e conhecimento e agregar mais conhecimento. Isto, Exatamente. eu só vejo vantagens em conseguir unir a ferramenta de inteligência artificial junto do artista, neste caso. Agora, eu quero deixar aqui para os dois uma pergunta, por assim dizer. Vocês acham que ao criar a arte, através de inteligência artificial, até bem com muita boa aparência, assim, mas a mesma nunca consegue trazer as qualidades únicas que vêm da criatividade humana? Olha, eu acho que não. Eu acho que você consegue trazer sim. Isso quando você tem uma boa. Eu estou falando no meu caso, tá? No meu caso, eu tento todos como eu falei, né? A poesia a poesia com plasticidade, né? Que eu escrevo lá do prompt para gerar determinada arte e tudo, eu tento colocar alguma coisa bastante pessoal, E minha. Tá sentimental, entendendo? neste caso. Não é? Isso, né? Quando não, eu pego um desenho meu e coloco para servir de modelo, de base, né? Exato. Ainda tem outra coisa que é que muitas pessoas não entendem isso, tá entendendo? Todas as artes que eu gero por inteligência artificial, eu ainda passo com ela pelo Photoshop para fazer, tipo assim, botar algum estilo mais, tipo assim, vamos botar um estilo melhor, vamos corrigir isso aqui. Eu não boto do jeito que ela sai para vender. Eu pego, eu faço uma pós-produção. Usas as ferramentas todas, portanto, tu és aquele completo neste caso. Sim, com certeza, né? Com certeza, a gente tem que fazer, não é pegada ali, gerou e boto para vender, não. Eu passo todas. Mas com este teor, deixa-me só perguntar agora mais uma coisa rápida. E tu achas que não tens medo, por exemplo, ao tu identificares uma arte, ou fazeres uma arte e realizares uma arte ou uma coleção, e quando pões exposto para o pessoal, para a malta, não tens medo que essas pessoas falhem na compreensão e na interpretação da arte que tu desenvolveste? Assim, isso pode acontecer de qualquer forma, independente de ser com IA, pode ser com arte digital, com arte normal, é o que eu estava falando antes, né? Eu lembro na história da arte, quando aprendi a história da arte, né, quando Matisse expôs pela primeira vez os trabalhos dele numa exposição, eles chamaram de fauvistas, de fauve, que vem do francês fera, né? Falou que eram as feras no meio da beleza, né? E ver o valor que Matisse teve depois. Alguns daqueles caras que chamaram ele de fauve, de fera, não ficaram tão com tanta relevância na história da arte como Matisse teve, né? A mesma coisa, quando Picasso fez a Demoiselle d'Avignon, que é um quadro dele que ele rompeu completamente com a estrutura, como é que eu vou dizer para você, com a estrutura clássica da arte, que ele colocou as mulheres paradas assim com as máscaras, parecendo máscaras africanas. Esse quadro é lindo, né? As pessoas também falaram, estão acabando com a arte. E assim, isso tu vai escutar de qualquer maneira, sempre que houver esse momento de ruptura com o status quo, né? Claro. Era o que eu ia opinar muito rapidamente. A minha opinião é que é individual, não é? Acaba por ser individual, porque é um gosto. A arte Sim. também é um gosto. Eu posso gostar de uma arte completa do Marcos, por exemplo, que seja com IA, e tu poderás não gostar, Cris. Exato. Ainda bem que não temos todos o mesmo gosto. Isso mexe, acaba por ser um gosto. E ainda bem que a gente consegue ter essa... como dizem aqui no Brasil, tem uma frase que é bem legal, calça de veludo ou bunda de fora, né? É 8 ou 80, ou gosta ou odeia, né? E não existe muito meio termo, assim. Eu acho que é bem interessante isso, para ter esse conceito de, assim, ou a pessoa vai gostar muito do meu trabalho ou vai odiar, né? O meio termo exato. Independentemente se foi arte digital ou se foi arte digital, mas feita através de inteligência artificial. Sim, exatamente.
É a minha opinião. Mas será possível, por exemplo, alguém chegar à inteligência artificial? Eu não tenho experiência, pronto, sou sincero. Mas chegar à beira da inteligência artificial e tentar desenvolver uma arte que já exista, portanto, fazer uma cópia, uma réplica ou qualquer coisa assim. Ou muito parecido. O que eu digo muito em arte, Cris, o que eu digo muito em arte é o seguinte, cara. Esse conceito de cópia, para mim, copiou o trabalho. Meu amigo, Lavoisier já dizia sempre: a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, assim, o que seria da arte se na época que o Andy Warhol pegou aquelas latas, aquelas sopas Campbell e colocou no quadro dele, se fossem criticar, falar, está usando a marca de outra pessoa, que não sei o quê. Pô, tu vê que é um dos quadros mais famosos do mundo, depois do Andy Warhol, é aquele da sopa Campbell, entendeu? É a mesma coisa, alguém pode muito bem pegar um trabalho meu e desenvolver alguma coisa em cima, eu não vou eu não vou brigar por causa disso. Jamais eu brigaria por conta disso. Eu, no meu caso, eu estou falando a minha forma de pensar, entendeu? Eu vou me sentir ainda honrado de saber que alguém está pegando um trabalho meu para se basear nele, fazer uma releitura ou o que quer que seja. Como tem qualidade, não é? E também, depois também pode acontecer na arte clássica, aconteceu o que aconteceu no museu em Londres, acho que foi em Londres, em que um dos visitantes colocou apenas um ananás numa coluna baixa. Cara, eu lembrei disso. No outro dia ela estava como arte, estava toda a gente a apreciar e puseram até uma caixa de vidro por cima para proteger. E era apenas um ananás colocado por um visitante. A galhofa dele, né? Ele chegou e falou: vou mostrar como a arte. Ó, um dos caras, um dos papas do movimento do. Como é o nome? Ai, meu Deus. Surrealismo, né? Que é o Marcel Duchamp, ele apresentou um mictório na época. Ele pegou um mictório de cerâmica, escreveu R. Muti, né? Era uma assinatura dele, e colocou numa exposição, cara, um mictório desses que tem no. Ele só botou a assinatura dele e apresentou como uma peça numa exposição de arte. Tá entendendo? É arte. O cara ele mudou, fez um tal de handmade, né? Ele mudou completamente. Alguém fez? Não, então é inédito. Então, isso aí. Mas exatamente. A arte, para mim, cara, a partir do momento que você modifica qualquer coisa, tá? Por exemplo, se eu pegar o trabalho de um outro artista, colocar numa inteligência artificial ou até na minha própria digital, modificar alguma coisa e colocar um outro sentido nela ou fazer ela representar outra coisa, para mim vai ser muito, muito legal. Como se alguém pegar o meu e fizer isso, eu vou me sentir honrado também, cara. Eu acho isso então, muito uma pergunta, Marcos. Então, uma pergunta, antes de nós finalizarmos, que estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio. Então, na tua opinião, o que é que a inteligência artificial vem dar a mais à arte digital? No que é que vem ajudar? Eu acho que vem somar, cara. Vem somar aumentar. Muito. Vai, Vês com bons olhos, é isso? Eu vejo muito com bons olhos. Para mim, eu acho que hoje em dia, eu acho que é quase que inconcebível eu imaginar a arte do jeito que ela está, o desenvolvimento que ela está tendo com a inteligência artificial, de imaginar um retrocesso nisso, entendeu? Como quando eles passaram do CD, do LP para o CD, muita gente falou, vai perder qualidade, que não sei o quê, vai deixar de... Tudo bem que depois até voltaram novamente com os discos de vinil, né? Mas, assim, é uma mudança. E como o mundo está sempre mudando, cara, eu acho isso... não tem como voltar atrás. Eu acho que não tem como a gente voltar atrás da utilização da inteligência artificial na arte. Temos que evoluir com ele também. Exatamente. Muito bem, Gonçalo. Gonçalo? Opa! Foi mais uma vez, eu acho que foi fantástico o que abrangimos aqui no tema de hoje. Curto, mas bom. Curto e conciso. Exato, para os nossos ouvintes terem uma ideia. E se tiverem mais dúvidas, também podem escrever comentário ou mensagem privada no nosso Twitter. Estamos sempre... Pode me procurar direto no Twitter também, cara, que eu sou acessível, tá? Pode me procurar direto que eu respondo todo mundo, sem problema algum. Exatamente. Somos pessoas disponíveis. Estamos disponíveis todos. Subscrevam o nosso canal, ajudem-nos
a crescer e a chegar a mais pessoas. E é isto, vamos continuar a fazer vídeos de episódios de podcast educativos e para partilhar o nosso conhecimento e as nossas experiências pessoais. Na segunda-feira temos o nosso Space semanal, às 9h30, hora portuguesa. No Twitter. E pá, agradeço o apoio de todos, todas as comunidades, todas as maltas que nos têm ajudado e estão juntos a caminhar e a criar estas pontes. E pá, Criando e ponte. assim despeço, passo a palavra a vocês. Ora bem, eu também me despeço por aqui. Pá, apareçam, vejam os nossos episódios no YouTube, não vejam só este, mas este podem ver também e deixem lá o like e comentem e subscrevam. E não percam, mesmo às segundas, se puderem, o nosso Space no Twitter, porque cada vez está melhor, a qualidade cada vez está mais a aumentar, a comunidade está a crescer e desenvolve-se lá muita partilha, muito conhecimento, pode-se aprender. E aqui então me despeço, pá, vivam em paz, em harmonia e aprendam a viver e seguimos com a inteligência artificial para a frente como ferramenta. Eu quero agradecer também, dar um boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. E eu vou deixar também, como eu falei, embaixo aí vai ter um link para esses aplicativos que eu falei, né? A gente vai deixar embaixo aí da descrição do vídeo. Aí é só vocês, se quiserem, entram lá e sigam lá esses aplicativos para ver como é que eles funcionam, pelo menos. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos aí. Boa noite.